Vamos dar continuidade, não é, aos nossos conteúdos, que são as escolas literárias. Nós já vamos começar hoje a última escola. Só que essa escola de hoje, ela é uma escola gigantesca, né? Ela é gigante. Por exemplo, no ensino médio, quando eu dou aula no ensino médio para garotada, geralmente eu passo 6 meses. Eu passo 6 meses dando modernismo. Só que a gente não tem esse tempo, né? A gente tem praticamente pouco tempo para a prova do Enem. Então, eu montei esse novo material que vocês vão receber aí, os meninos aqui vão colocar para vocês, né? E a gente vai trabalhar hoje com outro material, esse material especial, tá? Esse material ele contém todas as escolas literárias que a gente precisa saber para a prova do Enem. Então, por exemplo, o último assunto que eu trabalhei com vocês foi o pré-modernismo. Naquele outro material que eu usei com vocês. Agora eu vou usar esse aqui outro. Esse aqui é um material novo, né? Contei. Esse material talvez a gente fique até 1 mês, 2 meses estudando com esse material. Vamos começar de novo. Aí a gente faz uma retomada dos assuntos que foram trabalhados na aula passada. Pré-modernismo no Brasil. Quando você estuda os movimentos literários, vocês têm, dá um exemplo aqui, você tem um simbolismo, depois do simbolismo você tem aqui o pré-modernismo, que é o que eu quero fazer uma retomada nesse assunto com vocês, e depois nós temos aqui o modernismo. Modernismo, eu chamo isso aqui de modernismo, PPD. Pessoal, o que é essa abreviação? PPD é propriamente dito, tá? Então, eu quero fazer uma retomada, né, desse movimento, um novo material, e depois a gente vai para o material do modernismo, tá bom? Então, olha só, o prefixo grego pré significa antes. Antes do modernismo. Antes do modernismo. Então quer dizer, professor, que o pré-modernismo nada mais é uma preparação para o mais importante movimento literário, que é o modernismo? Isso. E o que foi o modernismo, como o senhor chama modernismo PPD? Esse modernismo PPD, ele vai de 1922 até o ano de 1945. Pós-45, você tem para cá, você já vai ter o pós-modernismo, tá? Você vai ter aqui o pós-modernismo. Aí você tem o pré, aquela fase que antecede o modernismo, e você vai ter aqui o pós, aquela que praticamente acontece depois de 1945. Então, eu vou colocar aqui o pós-modernismo, ele começa a partir de 1945. Então, você tem o pré-modernismo ele vai de 1902 até o ano de 1920/1922. Então, o pré-modernismo corresponde a esse período aqui de 1902 até o ano de 1922. Esse intervalo aqui corresponde aos primeiros 20 anos, data do início do século. Qual é esse século aqui? É o século XX, né? Então, esse movimento aqui antecede o século XX. Beleza? Vamos ver aí que eu coloquei para você. Pré-modernismo, 1902, 1922. Esse período não é bem definido no cenário literário, por não se configurar exatamente como simbolista ou parnasiano, seus antecessores, nem como modernista, seu sucessor. Por esse motivo, é chamado de pré-modernista. Então, professor, posso dizer que esse pré-modernismo é justamente aquilo que antecede aquela preparação para o mais importante movimento literário, que é o modernismo? Então, o que foi o pré-modernismo? Praticamente, o pré-modernismo foi uma fase de preparação para o mais importante movimento literário, que é o modernismo. Outra coisa que você não pode esquecer, o pré-modernismo aqui, ele não
O pré-modernismo não constitui uma escola, não constitui uma escola literária de fato. Não constitui uma escola literária de fato. Então, ele não é uma escola? Não. Ele simplesmente é uma preparação para o mais importante movimento literário, que é o modernismo. Então, deixa eu retomar de novo aqui esse texto para a gente entrar em sintonia. Pré-modernismo, esse período não é bem definido no cenário literário, por não se configurar exatamente como simbolista ou parnasiano, seus antecessores, né? Nem como modernista, seu sucessor. Por esse motivo, é chamado de pré-modernismo, né? Os temas retratados e a forma de escrita eram distintos e inovadores. Por isso, não encaixe, né? Devido não encaixar em um movimento específico. Seu contexto histórico ainda é o de tensão com a Primeira Guerra Mundial acontecendo, né? Primeira Guerra Mundial e cenário, né, acontecendo, e os territórios africanos e asiáticos ocupados pelos países europeus em busca de riquezas para sustentar o desenvolvimento industrial europeu, chamado colonialismo. Então, que fique bem claro, meus filhos, que o pré-modernismo ele não constituiu uma escola literária de fato. É um movimento que o Enem sempre cobra. O Enem cobra esse movimento. Aí eu coloquei para você aqui, pré-modernismo no Brasil. No Brasil, a proclamação da República de 1889 e a abolição da escravatura de 1888 ainda eram recentes. Nas cidades, movimentos de trabalhadores assalariados questionavam as condições de trabalho e o controle do Estado, o que gerava conflitos entre os conservadores e progressistas. Em meio a esse contexto, emergiu a Guerra de Canudos. Isso aqui é importante, tá? A Guerra de Canudos ela é retratada justamente em um dos marcos iniciais do pré-modernismo, que é a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Cuidado com essa obra, tá? Que o cenário todinho é a Guerra de Canudos. Na Bahia, marco do pré-modernismo foi em razão deste que o conflito, que a obra mais representativa nesse período foi produzida, a obra Os Sertões. O homem é, antes de tudo, um forte. Essa frase, ela retrata justamente o que foi o sertanejo no Brasil. O homem, antes de tudo, é um forte. Beleza? Agora eu queria, na aula passada, eu não cheguei a comentar com vocês sobre os determinados autores específicos do pré. Eu queria, na aula de hoje, justamente falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Primeiro, o doutor Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, né? A obra Os Sertões retrata a Guerra de Canudos. Este livro é centrado no relato do jornalista Euclides da Cunha sobre a revolta de Canudos. A obra é dividida em 3 partes, inclusive essas 3 partes já foram cobradas no vestibular do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Uma vez a gente cobrar quais são as 3 partes que compõem a obra Os Sertões, né? A terra, o homem e a luta desse homem pela sobrevivência. A primeira apresenta a análise do espaço geográfico em que a revolta acontece, indicando que o meio em que o sertanejo vive é o responsável, né, pelo que acontece a ele, o chamado determinismo. Cuidado, tá? Determinismo é um princípio, é uma doutrina filosófica que vai influenciar nesse movimento. Influencia o realismo, o naturalismo e também influencia o nosso querido pré-modernismo. O que é o determinismo, professor? É a influência do meio. O meio exerce influência sobre o personagem. Aqui diz que o meio influencia, o homem é produto do meio social em que vive, em que habita. É o chamado determinismo. A segunda parte apresenta a miscigenação do sertanejo como um mal à espécie humana, o chamado darwinismo, né? Darwinismo, Charles Darwin, né? Vocês lembram aí da seleção natural do naturalista inglês Charles Darwin. Na terceira e última parte, a crueldade com que as tropas florianistas
Massacram os sertanejos, retratada. E a brutalidade e incoerência do governo é explorada. Considerado o primeiro livro reportagem brasileiro, o misto de relato e texto jornalístico torna essa obra pré-modernista. Então, meus filhos, o que é que vocês têm que observar? A obra Os Sertões, ela retrata a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, Bahia. O que você tem que saber? A questão do sertanejo, lembra da frase que eu falei para você? O sertanejo, antes de tudo, um forte, é uma frase que delimita, não é, esse movimento. Saber também que essa obra, Os Sertões, ela é dividida em 3 partes: o homem, a terra e a luta, né? O homem, no caso, o sertanejo, a terra, o sertão, e a luta dele pela sobrevivência. São as 3 partes que compõem a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, que é o marco inicial do pré-modernismo no Brasil. Bora falar agora um pouquinho sobre Lima Barreto. Lima Barreto era negro, e por ser negro vai sofrer preconceito de cor. Você sabe que no Brasil são 2 personagens famosíssimos, o Cruz e Souza no simbolismo e Lima Barreto no pré-modernismo. Né? Então vamos ver aqui. Outro importante nome da literatura pré-modernista é Lima Barreto, na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915. Há a representação da denúncia social pelo patriotismo exacerbado e a busca de uma construção de uma cultura nacional focada em aspectos totalmente brasileiros, como a língua tupi-guarani, né? Cumprimentos iguais aos dos indígenas, alimentos produzidos apenas em nossa terra. Nessa obra, o autor critica o regime e a revolta florianista, época do governo do Marechal Floriano Peixoto. Vocês lembram dos presidentes previdenciáveis, né? Primeiro foi Marechal, depois nós tivemos Floriano Peixoto e o terceiro Prudente de Moraes. A história do Brasil, vocês têm que conhecer, né, os presidenciáveis, desde lá do início da República até hoje. Beleza? Então, sob Lima Barreto, grave a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra marco desse autor chamado de Lima Barreto. O próximo é da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil, que é o nosso querido Monteiro Lobato, né? Outro nome importante do movimento é o de Monteiro Lobato, conhecido por sua produção infanto-juvenil. Lobato também escreveu obras pré-modernistas. A mais destacada é a coletânea de contos Urupês, né, de 1918, na qual está o conto de mesmo nome, em que apresenta a figura do Jeca Tatu, o caipira que vivia sempre de cócoras, o que era tratado pelas pessoas como preguiçoso, né, quando, na verdade, permanecia assim por uma condição de saúde dele, né? Então, uma das principais obras, ele cita aqui a obra Urupês, que se destaca aqui o personagem Jeca Tatu. Beleza? Pronto. Então, esses 3 autores eu queria comentar com vocês porque são importantes. É imprescindível, toda vez que cai questões, você vai ver quando a gente começar a fazer revisão, eu vou trazer as últimas provas, eu vou trazer questões desses autores específicos. Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato. Beleza? Pronto. Isso aqui nós estudamos na aula passada. E na aula de hoje, professor? Na aula de hoje a gente vai delimitar aqui o mais importante movimento, que se chama modernismo. Então, observa lá que o processo de nacionalização da literatura, o processo de formação de uma questão de identidade do Brasil, que foi começado pelo romantismo, mas o romantismo é apenas o pontapé inicial do processo de nacionalização. Quem é que vai conseguir, professor, mesmo essa nacionalização da literatura? Quem vai conseguir justamente é o modernismo. Então, o que foi o modernismo? Vou dizer para você que o modernismo ele foi um período literário que abrange com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma a si o encargo de manifestar artisticamente o movimento da nova civilização.
O modernismo foi uma revolução nas artes, tanto é que se chama Revolução Permanente nas Artes. Ele foi chamado de Revolução Moderna, né? Ele veio para ficar. É o movimento mais importante, é o movimento que todo ano cai no Enem. Não existe prova do Enem sem modernismo, meus filhos. Tem que estudar modernismo, porque é um assunto sério. Geralmente a gente deixa para o finalzinho, né? No final do ano, a gente já começa a estudar esse movimento, porque esse movimento é muito importante, né? As provas de vestibular, os autores que são cobrados no Enem são todos autores modernistas, né? É o que nós vamos conhecer aqui. No panorama mundial, o período era de muita instabilidade. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, e com a Revolução Russa de 1917, que elevou a classe operária ao poder, o mundo não era o mesmo. Os países derrotados na Primeira Guerra estavam muito fragilizados e instáveis, politicamente e socialmente. O que se pretendia no que diz respeito às artes era o escapismo dessa realidade brutal. Assim, nasceram as vanguardas europeias, né? Quais são as vanguardas europeias? O futurismo, que é a filiação da literatura com os tempos modernos, modernidade. Futurismo de Filippo Marinetti. O movimento dadaísmo, né? O cubismo, né? Cubismo, formas cúbicas, volumétricas. O expressionismo, emoção, e o surrealismo, que é o mundo do sonho, do inconsciente e subconsciente. São as vanguardas que vão influenciar direta ou indiretamente o movimento modernista. Esse cenário também se refletiu no Brasil, pois vários artistas que haviam se deslocado à Europa para estudar foram inspirados pelas vanguardas do velho continente, criando e refletindo sobre a história nacional e seus desdobramentos socio-históricos e culturais. Essas vanguardas, uma observação que eu coloquei dentro dessa tarjinha aí para vocês, essas vanguardas surgiram por meio de manifestos, isto é, textos argumentativos de cunho político, cultural e social, que tinham o objetivo de convencer o público sobre a viabilidade daquele projeto. Quem escrevia esses manifestos eram os próprios artistas, que pretendiam colocar aquela arte em prática, tornando-os os primeiros textos daquela corrente artística. O que é importante que a gente destacou aqui? As vanguardas, né, meus filhos? Os chamados ismos. Os ismos são as vanguardas. O futurismo, que lembra de futuro, modernidade, não é? Velocidade, modernidade. Dadaísmo, que seria o movimento dada através da ridicularização da arte. Cubismo é a quebra, desintegração, formas cúbicas e volumétricas. O expressionismo, a emoção. E o surreal, que é o surrealismo, que é o mundo do sonho, do inconsciente e do subconsciente. Aí nós temos aqui o estudo do modernismo, normalmente divide-se em modernismo em Portugal, do qual Fernando Pessoa foi o grande expoente. Olha, eu costumo dizer o seguinte, o Enem, ele gosta mais da literatura brasileira, que é que eu trabalho com vocês. A minha colega, a professora Sanza, trabalha com vocês o modernismo em Portugal. Mas por que se eu falo uma vez que só caía Brasil? Não, não é que eu estou falando isso. De vez em quando, eles mudam, jogam algumas questões do modernismo português. A exemplo de Fernando Pessoa. Olha aí, o estudo do modernismo normalmente divide-se em modernismo em Portugal. Por que em Portugal? Porque tudo, meus filhos, tudo veio de Portugal para a gente, tá? Tanto é que a nossa literatura ela é uma continuidade da literatura de Portugal. Então, o estudo do modernismo normalmente divide-se em modernismo em Portugal, do qual Fernando Pessoa foi o grande expoente, e modernismo no Brasil, no qual tivemos 3 fases distintas, com características bastante particulares. Quando eu falo assim, 3 fases distintas, você tem assim, 1922 a 1945, né? Aí você tem aqui, não, desculpa, 1922 a 1930, essa é a primeira fase, aqui é 30. Depois você tem 1930 até o ano de 1945, essa é a segunda fase. E a terceira e última fase, ela começa a partir
de 1945. Essa é a última. Essa última aqui eu vou chamar de quê? De pós-modernismo, certo? A primeira aqui, professor, é a fase o quê? É a fase heróica. Por que fase heróica? Ela reúne os principais autores da literatura. A exemplo de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Aí tem a segunda fase. Essa fase aqui é a fase de renovação. Essa é heróica e essa de baixo aqui é a fase renovadora. Renovadora. E a terceira e última fase, que é a fase chamada de pós-modernismo. Então, geralmente as escolas que são nacionalistas, elas são divididas em fases. O romantismo é nacionalista, é dividido em fases. Lá você tem a fase do romantismo, você tem a fase nacionalista, depois você tem a fase chamada de mal do século, e depois você tem a fase social, que é chamada de Condoreiro. O modernismo é a mesma coisa. Primeira fase é a fase heróica, que vai de 1922 até o ano de 1930. Depois você tem a fase de renovação renovadora, que vai de 30 a 45. E depois você tem a última fase, que vai a partir de 45, chamado pós-modernismo. É o que eu li aqui nessa tarjinha, aqui no rodapé. O estudo do modernismo normalmente divide-se em modernismo em Portugal, do qual Fernando Pessoa foi o grande expoente, e o modernismo no Brasil, no qual tivemos 3 fases distintas, com características bastante particulares. Deixa eu ler aqui rapidola aqui para você esse texto aqui, né? Tem um texto aqui do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, mas deixa eu ler primeiro o que é que está aqui em cima dessa informação. Modernismo em Portugal é de 1915 a 1970. Em Portugal, Fernando Pessoa, 1888-1935, foi um dos precursores do movimento modernista. Por meio de seus heterônimos, né, o poeta deu vida a personalidades opostas, com gostos e diversões de mundos distintos. Entre suas obras, sob o referido nome, estão Livro do Desassossego e Mensagem, de 1934. Já os heterônimos escrevem de acordo com a biografia que lhes foi dada. Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Então, Fernando Pessoa é um autor português que teve 3 heterônimos. Quais são os heterônimos? Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, né? Ricardo Reis. Criava o segundo perspectiva de mundos individuais. Alberto Caeiro era singelo. Seus poemas retratavam a natureza e a linguagem era simples. Já Ricardo Reis, que é um outro autor, né? Já Ricardo Reis optava por textos críticos, contrários à modernidade. Sua simplicidade residia na tradição, no convencional, já que sua escrita era erudita. Álvaro de Campos, por sua vez, era apenas um pessimista que admirava a modernidade. Seu traço triste refletia justamente os tempos em que vivia e o levavam a indagações. Leia alguns poemas dos heterônimos de Fernando Pessoa e perceba como as escolhas das palavras e dos temas ditam as sutilezas que tornam cada heterônimo tão singular. Então, o primeiro é Alberto Caeiro. Vamos repetir aqui com vocês, né, do Alberto Caeiro, é o primeiro aqui. Cadê o nome dele? Alberto Caeiro, esse aqui, o primeiro. Alberto Caeiro era singelo, seus poemas retratavam a natureza e a linguagem era simples. É o Alberto Caeiro. Então, vamos ler o texto aqui. Sou guardador de rebanhos, o rebanho é os seus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca, né? Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Alberto Caeiro. Estou repetindo, né, as características do Alberto Caeiro, que vocês têm aqui.
Alberto Caeiro, ele era singelo, os seus poemas retratavam a natureza e a linguagem era simples. A linguagem do modernismo é uma linguagem simples, também chamada de coloquial. Professor, o que é uma linguagem simples e coloquial? É uma linguagem usual, é uma linguagem que você usa no dia a dia, no processo de comunicação verbal, né? E essa linguagem coloquial simples e coloquial você não pode usar, por exemplo, nas suas redações. A redação do Enem, você não pode usar uma linguagem simples e coloquial como a linguagem dele aqui, do Alberto Caeiro, né? Desse poema dele aqui. Tem outro poeminha aqui, né? Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. Esse é Ricardo Reis. Voltando aqui, Ricardo Reis, deixa eu pegar aqui o Ricardo Reis. Já Ricardo Reis optava por textos críticos contrários a textos críticos, Ricardo Reis, contrários à modernidade. Sua simplicidade residia na tradição, no convencional, já que sua escrita era erudita. Esse é o nosso querido Ricardo Reis. E para concluir, o Álvaro de Campos. Quais as características? Vamos voltar aqui em cima para ver as características do Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos, por sua vez, era apenas um pessimista que admirava a modernidade. Seu traço triste refletia justamente os tempos em que vivia e o levava a indagações. Então, nós temos pessimismo, não é? E, ao mesmo tempo, aqui, o último aqui é o Álvaro de Campos, ele era pessimista e admirava a modernidade. Seu traço triste refletia justamente os tempos em que vivia, que o levava à indagação. Então, pessimismo é uma característica desse último aqui, nosso querido Álvaro de Campos. Ele diz assim: o dia deu em chuvoso, amanhã, contudo, estava bastante azul. O dia deu um chuvoso, desde amanhã eu estava um pouco triste. Antecipação, tristeza, ele começa a fazer indagações. Coisa nenhuma, não sei. Já ao acordar estava triste. O dia deu em chuvoso. Né? Álvaro de Campos é o último que nós lemos aqui. O Álvaro de Campos, nosso querido Álvaro de Campos, por sua vez, era apenas um pessimista, né? Que admirava a modernidade, seu traço triste refletia justamente os tempos em que vivia. Então, a tristeza é um dos traços, geralmente, do Álvaro de Campos. Então, esquecer, tá? Você não pode esquecer aqui do nosso querido Fernando Pessoa, né, que ele usa heterônimos, Fernando Pessoa, para explicar sua obra, né? Ele usa Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Eram os principais heterônimos de Fernando Pessoa. Beleza? Isso é modernismo de Portugal. Não é que não caia, viu, meus filhos? Que a incidência maior das questões sobre o modernismo é justamente o modernismo no Brasil. É o que a gente vai começar agora. Mas antes, vamos concluir o Fernando Pessoa. O grande expoente do modernismo em Portugal foi Fernando Pessoa, no período do orfismo. Tanto é que o marco inicial é justamente a revista Orfeu. No período do orfismo, 1915 e 1927, com a publicação da revista Orfeu, em 1915. No entanto, o modernismo no país europeu continuou até a década de 70, com o fim do Estado Novo. Após o período do orfismo, foi publicada a revista Presença, em 1927, dando início à segunda fase do modernismo em Portugal, que vai de 1927 a 1940. Os artistas dessa vertente pretendiam continuar com o trabalho do grupo anterior. Em 1940, começa a terceira e última fase do modernismo em Portugal, denominada de neorrealismo. Seu propósito era fazer oposição ao ditador Antônio Salazar. Beleza? Então, com isso, jovens, a gente conclui o nosso querido modernismo em Portugal, com destaque para Fernando Pessoa, né? E seus heterônimos, né? E a gente fecha aqui com a publicação da revista Orfeu, que é o marco inicial do modernismo em Portugal. Agora vamos ao que interessa, né? O que interessa, professor? O que eles gostam de cobrar geralmente na prova do Enem? Na prova do Enem, eles gostam, né, de cobrar modernismo no Brasil, né? É o que cai mais na prova de vocês, é o modernismo em Portugal.
ou melhor, modernismo no Brasil, ele cita de vez em quando, só que o que cai mais é justamente o modernismo no Brasil. No modernismo no Brasil, você vai ter fases e vai ter as gerações. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, que vão se transformar. As fases, os grupos, né, vão se transformar, né, em gerações. Por exemplo, essa fase aqui de 1922, essa fase de 22 a 1930, vai se transformar na primeira geração. Essa aqui vai se transformar na primeira geração. Essa de baixo, de 30 a 45, vai se transformar assim em quê? Segunda geração. Como eu falei para você, as escolas nacionalistas, eles são divididas em gerações. E a terceira fase, que é justamente a partir de 1945, que você tem a fase chamada de pós-modernismo. Beleza? Então vamos lá. Modernismo no Brasil. Modernismo no Brasil. No Brasil, vários artistas voltavam, né? Vários artistas voltavam a temporadas na Europa e traziam na bagagem tudo o que haviam aprendido com as vanguardas europeias. Semana de Arte Moderna. Olha aqui, meu filho. É o seguinte. Preste atenção. Existe o surgimento do modernismo tanto no campo das artes como no campo da literatura. É isso aqui que vocês vão ter que observar quando eles perguntarem para você como surgiu o modernismo no Brasil. Nas artes, o modernismo surge aqui com a exposição de pinturas. Exposição de pinturas com a senhora Anita Malfatti. Mas isso aqui, professor, é nas artes. E na literatura? O modernismo surge, né, com a Semana de Arte Moderna. Tanto é que já foi questão de prova da nossa federal, né? Já foi questão de prova com a nossa federal. Qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo? A Semana de Arte Moderna foi importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Então, a partir de agora, professor, eu posso falar de arte genuinamente brasileira. Arte genuinamente brasileira. Ok? Literatura, né? Arte genuinamente brasileira. É o seguinte. Nós temos aqui, no Brasil, vários artistas voltavam de temporadas na Europa e traziam da bagagem tudo o que haviam aprendido com as vanguardas europeias. A Semana de Arte Moderna de fevereiro de 22 foi o local e o momento de reunião desses artistas e desses novos ideais. Um pouco antes, Anita Malfatti, a senhora Malfatti aqui, eu coloquei com um T, são dois T's aqui, senhora Malfatti, dois T's, senhora Malfatti, cadê? Aqui, senhora Malfatti, com dois T's, havia sido duramente criticada por Monteiro Lobato no texto de Paranoia e Mistificação, publicação no estado de São Paulo ao expor suas pinturas modernistas. Nesse caso aqui, seria o surgimento do modernismo nas artes. Então, o modernismo nas artes, ele surge com a exposição de pintura de Anita Malfatti. Aí ela vai ser criticada por Monteiro Lobato, porque os modernistas de 22, eles queriam que tivesse uma literatura não vinculada com a Europa. Não queriam que tivesse vinculação com a Europa. E ela queria trazer as influências das vanguardas. Foi por isso que, através de um jornal, ele critica ela num artigo chamado de Paranoia e Mitificação, porque eles não queriam trazer influências europeias. A nossa literatura brasileira, meus filhos, toda foi uma literatura europeizada. Então, a partir do modernismo, a gente se liberta, a gente cria esse espírito de criar uma coisa nossa, feita por brasileiros e para os brasileiros. E a nossa querida Anita Malfatti, ela queria trazer as influências das vanguardas. Ele começou a criticá-la, é isso que eu coloquei aqui para você. No Brasil,
Vários artistas voltavam de temporadas na Europa e traziam na bagagem tudo o que haviam aprendido com as vanguardas europeias. A Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 22, foi o local e o momento de reuniões desses artistas e desses novos ideais. Um pouco antes, Anita Malfatti havia sido duramente criticada por Monteiro Lobato num texto chamado de Paranoia e Mistificação, publicado no estado de São Paulo, ao expor suas pinturas modernistas. Deixa eu te falar agora aqui sobre a SAM, Semana de Arte Moderna. Para nós da literatura, o modernismo, meus filhos, só foi criado na literatura por causa da Semana de Arte Moderna, né? Então eu vou colocar aqui, Semana de Arte Moderna, Modernismo, de 22. Deixa eu contar um pouquinho o que foi essa semana, porque isso aqui já foi questão de prova da Unifap. A Unifap, nos nossos vestibulares tradicionais, né, nossos vestibulares anteriores, uma vez eles fizeram uma pergunta da prova de segunda fase, que eles colocaram assim: comente, disserte, fale sobre a Semana de Arte Moderna. Eu vou falar aqui verbalmente ela e você vai prestando atenção, que várias vezes eu vou ficar retomando o que foi mesmo essa Semana de Arte. Semana de Arte Moderna foi um evento cultural mais importante surgido no primeiro momento modernista. A Semana de Arte Moderna, meus filhos, ela aconteceu em 3 grandes dias. E cada um desses dias tinha um tema. 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Né? 1922. Então, a semana ela começa no dia 13, com uma conferência. Nome da conferência Emoção Estética na Arte Moderna, na qual, em linguagem tradicional e acadêmica, o escritor pré-modernista Graça Aranha manifestava seu apoio à literatura modernista. Vocês sabem que as ideias modernistas elas não foram aceitas de imediato. Aos poucos, eles foram abraçando a causa. Tá? Então, no primeiro dia, foi a abertura da semana, no dia 13, foi aberta com uma conferência, com uma palestra. A emoção estética na obra de arte moderna, na qual, em linguagem tradicional e acadêmica, o escritor pré-modernista Graça Aranha manifestava seu apoio à literatura modernista. Tudo isso aconteceu no dia 13. No dia 15, que foi a noite mais importante e a mais tumultuada das 3, foi aberta com uma conferência, com uma palestra. Nome da conferência: Arte Moderna, proferida por quem? Menotti Del Picchia. Nessa conferência, então, aqui, nesse segundo dia, que foi a noite mais importante, a mais tumultuada das 3, foi negada a filiação modernista ao futurismo de Filippo Marinetti, mas, ao mesmo tempo, foi defendida a integração da poesia com os tempos modernos, a liberdade de criação e a criação de uma arte genuinamente brasileira. Nesse segundo dia também, foi feita uma exposição de artes plásticas, com os trabalhos da pintora Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, Vitor Brecheret e muitos outros artistas plásticos expuseram trabalhos no dia 15. No dia 15 também, meus filhos, foram declamados 2 poemas. O poema Os Sapos, composto por Manuel Bandeira, declamado por Ronald de Carvalho no intuito de criticar a literatura tradicionalista dos parnasianos. E no segundo dia também foi declamado o poema Os Sapos, composto pelo Manuel Bandeira, ou melhor, por Mário de Andrade, declamado pelo próprio Mário de Andrade. Nesse poema que você lê, Ode ao Burguês, nas entrelinhas era Ode ao Burguês. Era uma espécie de panfleto político, A sociedade burguesa e aristocrática que assistia a semana, que era justamente a sociedade burguesa e aristocrática de São Paulo. Então, se você observar, foram declamados 2 poemas. Poema Os Sapos, composto por Manuel Bandeira, declamado por Ronald de Carvalho, e o poema Ode ao Burguês, composto por Mário de Andrade, declamado pelo próprio Mário de Andrade. Na hora que ele começa a declamar o poema Ode ao Burguês, ele começa, que você lia nas entrelinhas, Ode ao Burguês, ele começa a ser vaiado. Por que vaiado? Porque justamente ele estava criticando a sociedade que assistia a semana, que era a sociedade burguesa e aristocrática de São Paulo. Ou seja, Mário de Andrade, ele sente na pele
Ele sentiu na pele a arrogância dos ricos ao declamar um poema que criticava os ricos, né? Então, esse foi o dia mais importante e o mais tumultuado das três. Aí chega o último dia da Semana de Arte Moderna, que é o dia 17. No dia 17, foi feita também uma conferência sobre música, sendo o maior destaque o compositor Heitor Villa-Lobos, né? Eu chamo de escandalização da semana, né? Que o Villa-Lobos, ele adentra o Teatro Municipal de São Paulo de chinelos e de casaco. Na hora que ele entra no Teatro Municipal de São Paulo, todo mundo olhava para o seu pé. Todo mundo olhava para o seu pé. E todo mundo pensava assim, isso será alguma inovação futurista a se apresentar de chinelos num evento tão grandioso, glamouroso, feito para a alta sociedade de São Paulo? Aí depois do dia importante do evento, chamaram para entrevistar o compositor Heitor Villa-Lobos. Perguntaram assim para ele, compositor Heitor Villa-Lobos, você que é o responsável pela música, me diga uma coisa, você que é responsável pela música, me diga uma coisa, por que você está trajando, por que você está vestido assim com essa vestimenta? Como assim? Como é a sua vestimenta? Não, você está de casaco. Você está de chinelos. Eles achavam que aquela vestimenta não estava apropriada para a ocasião, não é? Quando foram fazer essa entrevista. Aí foram entrevistar o compositor Villa-Lobos. Aí é o seguinte, o que é que ele pensou? Ele olhou para o pé dele. Por que eu estou de chinelo? Ele diz assim, é porque eu estou com o calo arruinado e eu não quero machucar meus pés. Por isso que eu estou usando essa vestimenta, esse casaco e esse chinelo. Rapaz, isso nós chamamos de a escandalização da semana, já que a Semana de Arte Moderna era um evento grandioso, glamouroso, feito para a alta sociedade de São Paulo. E um dos principais representantes da música está trazendo aquela vestimenta. Foi uma desculpa que não convenceu ninguém, né? Mas que foi marcante para o evento Semana de Arte Moderna. Então, se você observar a Semana de Arte Moderna, ela acontece no dia 11 a 18 de fevereiro de 1922, ela foi realizada em 3 grandes dias, né? Cada dia tinha um tema. Primeiro dia, a emoção estética na arte moderna. Segundo dia, a arte moderna. E no terceiro e último dia, que foi dedicado à música, sendo a figura de maior destaque o compositor Heitor Villa-Lobos, que escandalizou a Semana de Arte Moderna. Teve uma vez que a nossa querida Universidade Federal do Amapá, nossa Unifap, ela cobrou uma questão assim, meus filhos, olha só. Qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo? Qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo? A Semana da Arte Moderna ela foi importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira, né? A gente costuma dizer que na literatura só existe o modernismo por causa da Semana de Arte Moderna, mas para as artes eles não pensam assim. Para as artes nós temos a exposição de Anita Malfatti, em 1917. Paisarte, 1917. Né? 1917. E aqui, a Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, aí você me diz assim, mas professor, me diga uma coisa. Como é que eu vou saber? O que a banca está cobrando? Se está cobrando o lado das artes ou o lado da literatura? Você tem que observar, meus filhos, no comando de texto. Isso que vocês têm que observar, no comando de texto. Se eles colocarem um comando assim, segundo o campo literário, como surgiu o modernismo? Aí é Semana de Arte. Aí se eles colocarem segundo o campo artístico, ele está pedindo das artes, aí é a exposição de Anita. Mas, professor, se eles quiserem bagunçar o meio de campo, se eles colocarem assim, segundo
o ponto de vista artístico literário, se eles colocarem assim, segundo o ponto de vista artístico literário, como surgiu o modernismo? Eles não vão te perguntar isso, meus filhos, porque banca nenhuma quer gerar dúvida na tua cabeça. Ou eles vão tendenciar para o lado artístico, ou eles vão tendenciar para o lado literário. Eles jamais vão usar essa palavra aqui, composta, porque isso vai gerar dúvida, e não pode gerar dúvidas. Porque há alguns embates da literatura com as artes, há alguns embates da literatura com a história, não é? São pontos de vista que cada estudioso tem. E jamais, meus filhos, eles vão te cobrar isso, porque eles não querem gerar dúvida na tua cabecinha. Beleza? Então, bora ler tudo que está aqui no slide que eu preparei para você. Esse material está excelente, tá? Esse material, se você é novo, né, no nosso no desafio aqui, no nosso desafio EAD, esse material contém todos os assuntos que a gente vai estudar esse ano para o Enem, tá? O Bruno aqui vai disponibilizar para você esse material todinho para vocês, para que vocês possam. Professor, é porque eu entrei agora no desafio agora da reta aí e eu perdi as primeiras aulas. Se perder, não tem problema nenhum, esse material tem tudo aqui, né? Você tem toda a munição para você enfrentar essa grande festa que é o Enem, né? Eu amo de festa porque a gente vai se dar muito bem na prova desse ano. Então, bora ler rapidinho tudo que eu falei sobre o modernismo aqui. Modernismo no Brasil. Então, o modernismo no Brasil, primeira geração de 1922, 1930. No Brasil, vários artistas voltavam de temporadas na Europa e traziam na bagagem tudo que haviam aprendido com as vanguardas europeias. A Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 22, foi o local e o momento de reunião desses artistas e desses novos ideais. Um pouco antes, Anita Malfatti havia sido duramente criticada por Monteiro Lobato no artigo chamado de Paranoia ou Mistificação, publicado no Estado de São Paulo, que era o jornal da época, ao expor suas pinturas modernistas. Em 13 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade deram início à Semana de Arte Moderna, né? Olha aí, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, né? Então aqui você vê que eu tombo para o lado literário, deram início à Semana de Arte Moderna. O ponto alto da semana foi o dia 15, que foi a noite mais importante, a mais tumultuada das três, que foi aberto com uma conferência, o nome da conferência Arte Moderna, proferida por quem? Menotti Del Picchia, no qual ele reivindicava a liberdade total e renovação nas artes modernas, tá? Tudo isso aconteceu no dia 15, que foi o dia mais importante e a mais tumultuada das três grandes noites. Como a Semana de Arte era um evento grandioso, glamuroso, feito para a alta sociedade de São Paulo, não dava para você fazer em um único dia. É como se fosse fazer o evento assim, vou fazer segunda, quarta e sexta. 3 grandes dias, 13, 15 e 17. Já que era um evento grandioso, não daria para que todo mundo apresentasse seus trabalhos, tá? Então, em 13 de fevereiro de 1922, o Teatro Municipal de São Paulo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, deram início à Semana de Arte Moderna. O ponto alto da semana foi o dia 15, no qual foi recitado o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, ele fez a letra. Ele não quis declamar. Aí ele chama o seu colega, o Ronald de Carvalho, chamou assim, Ronald, daria para você me fazer um favor? Eu disse, qual é o favor? Daria para você recitar o poema Os Sapos, que era uma crítica severa à literatura do passado? O Ronald de Carvalho disse, tudo bem, é só para fazer leitura? Eu faço, não tem problema nenhum. E ele fez a leitura, o Ronald de Carvalho também, que é de modernista de 22. Então, o ponto alto da semana foi o dia 15 de fevereiro, no qual foi recitado o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. O poema era uma sátira explícita aos poetas parnasianos e foi mal recebido pelo público, foi vaiado pelo público. No dia do evento, Heitor Villa-Lobos, o compositor Heitor Villa-Lobos, apresentou sua música, que também não foi bem vista ao público, né? Quando a gente fala assim, não foi bem vista, porque eles foram vaiadas, né? Pessoal, isso é só apresentação, né, do surgimento do modernismo no Brasil. Pensa numa escola importante. Pensa numa escola que sempre cai no Enem
esse modernismo, esse surgimento do movimento. Bora ler aqui para você nesse outro slide aqui. O modernismo, o surgimento. O modernismo brasileiro parece ter surgido com data e hora certos, mas seu desenvolvimento ocorreu aos poucos e com a presença de pensamentos disruptivos europeus. A primeira geração modernista tem um caráter de busca por uma identidade nacional. Essa busca por uma identidade nacional ela acontece lá no romantismo e concretiza isso aqui, né? Busca de uma identidade nacional, mas carrega traços externos. Por diversos artistas trouxeram de fora do Brasil concepções contestatórias, mas que não dialogavam diretamente com o povo daqui. Desse modo, as produções artísticas de então acabaram sendo críticas até certo ponto, uma vez que não eram amplamente acessíveis em sua linguagem. Os manifestos que antecederam o movimento modernista no Brasil foram o Manifesto Pau-Brasil, de 1924 e 1925, já foi questão de prova do Enem. Quem escreveu o Manifesto Pau-Brasil, toda vez que eles perguntarem para vocês, meus filhos, manifestos e movimentos pós-semana de 22, vocês marquem, sem medo de ser feliz, Oswald de Andrade. O nome dele era Oswaldo de Andrade, mas nós aqui do Desafio EAD, nós somos íntimos com Oswaldo, vamos chamar de Oswald, né? Oswald de Andrade. É dele esse Manifesto Pau-Brasil. Depois nós temos o Manifesto Verde e Amarelo, de 1924, o Manifesto da Revista ANTA, de 1928, e tem o Manifesto Antropófago, ou Antropofágico, de 28. São os manifestos e movimentos, meus filhos, surgidos pós-semana de 22, tá? Aí nós temos aí o Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Verde e Amarelo. Falar em verde e amarelo, nós estamos em clima de Copa do Mundo. Verde e amarelo está a nossa cidade, por exemplo, aqui em Macapá, está toda bonita, está toda enfeitada de verde e amarelo, porque nós vamos ganhar essa Copa, tá? Essa Copa nós vamos ser hexa, né? A galera de fora, os outros países, falam que o Brasil vai ser campeão. Sabe quem não acredita no Brasil? É o próprio brasileiro, que diz que o Brasil não vai ser hexa. Vamos ser hexa e vocês, meus alunos, vocês todos vão passar no Enem. Vai dar tudo certo esse ano, tá bom? Vamos ser hexa e vocês vão passar no Enem. Beleza? Então vamos lá, repetindo de novo. Os manifestos que antecederam o movimento modernista no Brasil foram o Manifesto Pau-Brasil, de 1924, o Manifesto Verde e Amarelo, de 1924, o Manifesto da Revista ANTA, de 1928 e o Manifesto Antropófago, de 1928. Continuando o texto, nesse amplo contexto, há nome de artistas brasileiros significativos, como Menotti Del Picchia. Lembra que o Menotti Del Picchia é o cara que proferiu a palestra sobre arte moderna no segundo dia da Semana de Arte Moderna. Ronald de Carvalho, lembra do Ronald de Carvalho? É ele que declama o poema Os Sapos, composto por Manuel Bandeira, né? O Ronald de Carvalho. Então, vocês têm, né, os artistas brasileiros significativos como Menotti Del Picchia e Ronald de Carvalho. Nas artes plásticas, nós temos Anita Malfatti, a senhora Malfatti. Nós temos o pintor Di Cavalcanti, se destacam, né, nas artes plásticas. E na música, nós temos a figura do compositor Heitor Villa-Lobos. Lembra do Heitor Villa-Lobos? Foi aquele que adentra, eu sou muito performático, gosto de colocar as minhas performances. Ele adentra o Teatro Municipal de chinelos e de casaco. Na hora que ele adentra o Teatro Municipal, todo mundo olhava para o pé dele e pensava assim, será que hoje, se ele está se apresentando dessa forma de casaco, será que isso é alguma inovação futurista, né, se apresentar dessa forma? Então nós temos aí na música o compositor Heitor Villa-Lobos. Na poesia nós temos Oswald de Andrade, com refinado humor em Pronominais, de 1925, crítica às diferenças da língua portuguesa falada e escrita no Brasil. Então, meus filhos, quando falar assim, valorização de uma língua falada pelos povos nas ruas, a língua do povo, a língua errada do povo, aquela língua que o professor de língua portuguesa, que o professor Silvio Santos, tinha ensino correto,
A gramática normativa te ensina o correto e você insiste em falar o português com todos os erros. Esse português com todos os erros é justamente a língua do povo, não é? Então, na poesia, temos Oswald de Andrade, com refinado humor, em Pronominar, de 1925, que é uma prece de crítica às diferenças da língua portuguesa falada e escrita no Brasil. Mário de Andrade, mais conhecido como Papa, o Papa do modernismo. Eu sou o Papa da literatura, que é o cara que mais entende da literatura. E o Mário de Andrade é o Papa do modernismo. Professor, por que ele foi o Papa do modernismo? Porque ele participou ativamente da realização da Semana de Arte Moderna. E lembrei, para nós da literatura só existe o modernismo por causa da Semana de 22. Então a semana, professor, Semana de Arte Moderna, ela foi o pontapé inicial do processo? Isso. Com a semana surge o nosso querido modernismo. Que foi mesmo modernismo? Só recapitulando, que foi mesmo modernismo? O modernismo foi um período literário que abrangeu com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma a si o encargo de manifestar artisticamente o movimento da nova civilização. Beleza? Então, na poesia, Oswald de Andrade, com refinado humor, em Pronominar, de 1925, critica as diferenças da língua portuguesa falada e escrita no Brasil. Mário de Andrade, com tom crítico, em Ode ao Burguês. Lembra que o poema Ode ao Burguês ele foi declamado também no segundo dia da Semana de Arte Moderna. Esse poema Ode ao Burguês você lê nas entrelinhas Ódio ao Burguês, de 1922. Faz um jogo de palavras como ode ao, né? Ode ao e ódio, nas entrelinhas ódio. Então, ódio, né? Ódio, quando lido rapidamente, ódio, burguês, ódio, né? Manuel Bandeira, por sua vez, é intimista e saudosista, da infância em desencanto. Também é fantasioso e vou-me embora para Zárgara. Lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. Pazárgada de Manuel Bandeira, que sempre caiu na prova do Enem. E crítico social em Um Bicho. Rapaz, esse crítico social em Um Bicho é engraçado, esse texto. Esses textos, eu já perdi as contas de quantas vezes ele já caiu no Enem. Esse texto do Manuel Bandeira, né? Um bicho. Vou ler aqui para você. Imagine você estar numa situação que você abre a porta da sua casa e você vê no pátio um barulho na lata do lixo. O Manuel Bandeira ele começa assim. O nome do texto é O Bicho. O Bicho, de 1947. Cuidado com esse texto. Já perdi as contas de quantas vezes já caiu na prova do Enem esse texto. Ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando ele achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão. O bicho não era um rato. O bicho não era um gato. O bicho, ó meu Deus, era um homem. Então, o homem, meus filhos, quando está submisso às condições adversas do meio, ele age como se fosse um animal. Ele está procurando o alimento da lata do lixo, ele está agindo como se fosse um animal, ele animaliza-se. É o que nós chamamos de zoomorfismo na literatura naturalista. Professor, o que é o zoomorfismo? O zoomorfismo, ou zoomorfização, seria o homem reduzido à condição de animal. Por que ele está mexendo na lata do lixo, professor? Porque ele está com fome. E a gente, quando está com fome, a gente se comporta como se fosse um animal, né? Esse texto ele é famosíssimo de Manuel Bandeira. Já perdi as contas, meu filho. Você que vai fazer o Enem, dia 8 de novembro, que é o dia da nossa prova. Cuidado com esse texto, porque esses textos sempre voltam, tá? Eles sempre voltam nas provas. Então, só para repetir aqui, fechar aqui essa parte final, Manuel Bandeira, por sua vez, é intimista e saudosista da infância, em Desencanto. Também fantasioso em Vou-me embora para Pazárgada, ele é fantasioso nesse aqui, ele é crítico e social em Um Bicho, de 1947. Na prosa, nós temos
Mário de Andrade, em Macunaíma, Herói Sem Nenhum Caráter, de 1928. Essa obra Macunaíma era trabalho folclore regional da Amazônia, tá, pessoal? Trabalho folclore regional da Amazônia. Cuidado com esse autor, cuidado com os Andrades. Quando os alunos perguntam assim, professor, quem são os autores? Quem são os autores que mais caem no Enem? Eu digo assim, olha, estuda os Andrades. Estuda os Andrades. Quem são os Andrades? Mário de Andrade, que é o papa do modernismo. Tem que estudar esse cara porque ele sempre cai. Mário de Andrade. Depois nós temos o outro chamado de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade. E o outro Andrade também que cai de montão nas provas de vocês é o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Então, quando você perguntar assim, professor, quais são os autores que mais caem no Enem? Eu digo para você, estude os Andrades. Estude os Andrades, porque eles são os autores que mais caem na prova de vocês. Na prosa, Mário de Andrade escreveu Macunaíma, de 1928, personagem descrito como o herói sem nenhum caráter. Nesse livro, buscou-se criar um anti-herói, tipicamente brasileiro, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui nessa tarja para você. A primeira fase do modernismo teve alguns nomes que sobressaíram na poesia e na prosa, como Oswald de Andrade, Manifesto Antropofágico, né? Ou Manifesto Antropófago, e Mário de Andrade com a obra Macunaíma, que trabalha o folclore regional da Amazônia. Se perguntarem para vocês quais foram as primeiras obras modernistas, nós temos a obra, né, o Manifesto Pau-Brasil, nós temos a obra Macunaíma de Mário de Andrade, considerada uma obra pioneira do modernismo, né? Então você tem o Manifesto Pau-Brasil, Macunaíma, tem uma obra também chamada de Cobra Norato, também, que é considerada uma das primeiras obras do modernismo. É o que está aqui nessa observação. A primeira fase do modernismo teve alguns nomes que se sobressaíram na poesia e na prosa. Escreveram tanto em prosa, escreveram tanto em verso. Aí nós temos Oswald de Andrade, Movimento Antropofágico, né? Mário de Andrade, Macunaíma e Paulicéia Desvarada. Ainda nesse movimento, há nomes como Alcântara Machado, que escreveu Brás, Bexiga e Barra Funda, de 1927, uma coletânea de contos urbanos que apenas relataram acontecimentos urbanos. Então, o que é que você tem que observar? Lembrar, se eles perguntarem para vocês quais foram as primeiras obras do modernismo. Não é marco. O marco do modernismo foi a Semana de Arte Moderna. A obra Macunaíma e Paulicéia Desvarada são obras pioneiras. Então, Manifesto Pau-Brasil, Macunaíma e Mário de Andrade, e Paulicéia Desvarada de Mário de Andrade, mais a obra Cobra Norato e Roubop, elas são consideradas obras pioneiras. Pessoal, o que são obras pioneiras? Obras pioneiras são obras que primeiro surgiram, mas não foram consideradas marcos. Beleza? Então, vamos estudar mais. Assim, a abrangente literatura modernista pode ser definida pelos seguintes aspectos: ruptura com as regras academicistas, romper com os porque os parnasianos, ou melhor, os modernistas de 22, eles são antiparnasianos e antigramáticos. Então, essa ruptura com as regras academicistas, se romper com o parnasianismo, isso é característica da geração de 22, a primeira geração do modernismo, certo? Depois nós temos aqui, proposição de uma literatura brasileira com tipos próprios, mas inspirada ainda por ideias de vanguardas europeias, também é característica da primeira fase. Mais adiante, a intelectualidade de vertente combativa e política passou a compor cenários detalhistas sobre regiões do Brasil e suas dificuldades. Pronto. Nós vimos agora a primeira fase, que vai de 1922 até o ano de 1930. Essa primeira fase ela é chamada de fase heróica. Professor, por que fase heróica? Porque ela reúne os principais autores, tá? Ela reúne os principais autores do modernismo de 22. Então, vamos ver a primeira, vamos ver a segunda, né? A segunda, eu vou introduzir, não vai dar tempo de ver toda ela.
Eu vou iniciar aqui e a gente fecha essa segunda fase na próxima aula, né? Na próxima segunda-feira. Então vamos lá. Modernismo no Brasil, segunda geração, que vai de 1930 a 1945. A primeira fase modernista foi marcada por transgressões e rupturas no panorama mundial brasileiro. Esse primeiro movimento no Brasil durou até meados de 1930, quando teve início a produção artística da segunda geração modernista. Em 1929, houve o crush da Bolsa de Valores de Nova York, levando à Grande Depressão de 1929. No Brasil, esse fato se refletiu de modo significativo no ano seguinte, quando Getúlio Vargas subiu ao poder após a Revolução de 30. Era o início da Era Vargas. Era Vargas é um assunto que todo ano cai na prova de história. Eu me lembro que antigamente, quando quem fazia a prova do Enem era a Fundação Getúlio Vargas, era uma coisa certa, a Era Vargas cai na prova de vocês, tá? Sempre descoloco alguma coisa relacionada a esse governo de Vargas. Então vamos lá. Era o início da Era de Vargas. Também nessa época, regimes autoritários e fascistas começaram a tomar forma pelo mundo. E as liberdades individuais e coletivas, aos poucos, foram caçadas. Em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Bem, a literatura moderna brasileira foi construída por meio de nuances e tensões pertencentes a narrativas que trabalharam em maior ou menor média os dramas públicos e privados das personagens. Assim, Jorge Amado são os autores regionalistas, chamado Romance de 30. Romance de 30 são os autores regionalistas, tá? Aí nós temos aqui, ó, assim, Jorge Amado, com Capitães da Areia, de 1937, Gabriela Cravo e Canela, de 1958, por exemplo, retratou o ciclo do cacau na Bahia e criou romances de privilégio às paisagens e aos tipos populares de lugares específicos do Nordeste brasileiro. Esse retrato de tipos e lugares foi usado por Érico Veríssimo, com a obra Clarissa, de 1933, O Tempo e o Vento, de 1949 a 1961, mas na região sul. Érico Veríssimo, sul. O Érico Veríssimo, ele é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Que é o cronista do século XXI. Escreve crônicas, e essas crônicas já caíram na nossa prova. Então, esse aqui, que é o Érico Veríssimo, é o autor do ele é autor do regionalismo de 30. Aqui vai surgir o romance regionalismo de 30, que vai surgir o romance de 30, com predominância dos temas sociais e políticos. Dentre esses temas sociais e políticos aqui, nós vamos ter a temática da seca, a seca do Nordeste. Se eu falar, por exemplo, para vocês, meus filhos, que vão fazer o Enem, se eu falar para você de Nordeste, o que é que você vem na sua cabeça? Primeira coisa que se eu falar de Nordeste, professor, vem na minha cabeça seca. É o caso aqui, a seca. Essa fase, conhecida como segunda geração modernista, contou também com nomes de Raquel de Queiroz, o 15 de 1930, que retrata a seca no Ceará, sempre a seca, sempre a problemática da seca, da fome, da miséria, da pobreza do homem e do sertão. Tá certo? Raquel de Queiroz, o 15, que retrata a seca no Ceará, e José Lins do Rego, O Menino de Engenho, de 1932, e Fogo Morto, de 43, também de José Lins do Rego, em que suas obras retratam o ciclo da cana-de-açúcar, sua ascensão e decadência no Nordeste brasileiro. Sempre Nordeste. Romance de 30, região Nordeste. Região Nordeste, você lembra seca. Bem, então nós temos aqui vamos continuar aqui, né? Que retrata no Ceará e José Lins do Rego, Menino do Engenho, de 1902, e Fogo Moço, de 43, em que suas obras retratam o ciclo da cana-de-açúcar, sua ascensão e decadência no Nordeste brasileiro. Na poesia,
Os nomes de destaque aqui são, na poesia nós temos Cecília Meirelles, com a obra Retrato. Cuidado com a Cecília, tá? Cecília Meirelles, ela pertence à geração D30, ela pertence a uma corrente chamada corrente espiritualista do modernismo, que lembra justamente da espiritualidade, né? Cecília Meirelles, Retrato, Carlos Drummond de Andrade, com a obra Quadrilha, e esse dueto Cecília e Drummond, são autores que sempre caem na prova de vocês, tá? Cecília e Drummond. Então fica aqui, na poesia, os nomes de destaque são Cecília Meirelles, Retrato, Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha, Jorge de Lima, Essa Negra Fulô, Fulô é flor, tá? Fulô é flor. Mário Quintana, com o poeminha do Contra, Cecília Meirelles e Mário Quintana, eles são assim, eles são modernistas, só que eles são comprometidos, eles são compromissados com o simbolismo. Então quer dizer, professor, que a Cecília e o Mário Quintana, eles são modernistas, mas são compromissados com o simbolismo? Isso. Compromissados com o simbolismo. Mário Quintana, poeminha do Contra. Murilo Mendes, Canção do Exílio, paródia de Gonçalves Dias. Engraçado, né? O Murilo Mendes, ele parodiou, ele fez uma paródia do texto mais importante da literatura brasileira, que foi a Canção do Exílio. A Canção do Exílio é um texto que foi parodiado por muitos escritores. Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade fez paródia, Oswald de Andrade fez paródia. Então, essa paródia aqui, Canção do Exílio facilitada, modificada, é um texto que foi parodiado, né? Um texto que foi parodiado de Gonçalves Dias. Agora o que você tem que saber, meus filhos, é o seguinte: o que vem a ser uma paródia? A paródia, o que ela é? Uma espécie de crítica consagrada, do texto mais importante da literatura. Então gravem isso, porque toda vez que cai questões desses autores, eles fazem paródia de algum outro autor. Então, geralmente, as questões de literatura, elas são questões de intertextualidade. Pessoal, que diabo é intertextualidade? Olha, quando você não souber uma palavra, tente analisar através dos radicais gregos e latim. Então, o prefixo grego, né? Inter significa entre. Textualidade e texto. Então, vai ser uma relação entre textos, vai ser uma conversa entre textos. Beleza? Então, e Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, o poeta das paixões, o poeta das mulheres, em soneto de separação. O poetinha, poeta das paixões, o poetinha, o poeta das paixões, o poeta das mulheres. Beleza, pessoal? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar por aqui, modernismo no Brasil, segunda geração. A gente fica por aqui, aí na próxima aula retoma a segunda geração e assim a gente dá continuidade, né, aos nossos assuntos. Pessoal, deixa eu fazer uma prévia do que a gente estudou hoje. Hoje nós fizemos o seguinte, eu fiz uma retomada do pré-modernismo, aquele movimento que antecede o modernismo, mas fiz uma retomada com outro material, né? Fiz outro material melhor. Esse material é para o pessoal que perdeu as nossas primeiras aulas, pegar esse material e estudar de montão para a prova de vocês, tá? Então aqui eu fiz uma retomada de todos os movimentos que a gente estudou e iniciamos hoje o mais importante movimento, que é o modernismo no Brasil. Aí na próxima aula a gente dá continuidade aqui no nosso querido modernismo no Brasil, segunda fase ou segunda geração. Tá certo, galera? A gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Fui!